Olá pessoal, vamos mostrar as 4 formas de carregar o programa na IHM Delta utilizando o programa DiaScreen. Prepara o caderno de anotações e bora para a aula. Fala galera, beleza? Vamos começar aqui nossa aula falando sobre a nossa IHM Delta, que é as 4 formas que você tem para estar enviando software para essa IHM. Temos a porta serial, usando a porta COM1 RS232, que aqui você consegue enviar o programa. E essa aqui, ela também tem a porta COM2, que ela pode alternar entre 232 e 485. Temos a porta Ethernet, também dá para enviar o programa por aqui. Temos a porta USB tipo B, que você conecta o cabo aqui e conecta no notebook direto, também envia o programa por aqui. E pela USB tipo A, que ela consegue carregar o programa via pendrive. A gente cria um arquivo executável e ela consegue carregar o programa. Vamos mostrar como é que você faz para criar esse arquivo executável, né? Então, mostrar aqui no programa. Então, a gente está aqui com esse programa, eu vou criar um texto aqui, só para diferenciar esse programa dessa que já está carregada na IHM. Vamos colocar aqui. Aqui, ó. Deixa o seu like. Olha lá. Tá vendo? Vamos colocar ele aqui. Aí você vai vir aqui, ó. Você vem nesse menu. Aqui você tem aqui, ó. Create Screen Data File. Esse primeiro aqui, ó. A gente vai utilizar esse daqui para ele criar um arquivo auto-executável, né? Mas só para vocês ficarem sabendo, ó, esse primeiro aqui, ele cria um arquivo, né? Para você ou no pendrive, para ele estar executando, só que ele não é automático. Você vai ter que vir aqui no menu da IHM, você vê aqui em Settings, você vê aqui File Manage, aí File Copy, e daqui você transfere para a IHM. Aí dá mais trabalho de você estar fazendo dessa forma, né? Aqui já você criando um arquivo auto-executável, assim que você espetar o pendrive, ele já vai perguntar para você se você quer fazer a atualização. E aqui ele atualiza tanto o firmware quanto o software da IHM, né? Esse outro aqui, ele vai criar um arquivo para você executar o download do seu notebook para IHM sem utilizar o DOPSoft. Ele cria um arquivo executável e esse arquivo executável consegue comunicar direto com a IHM. E esse último aqui, ele cria um arquivo que ele é um simulador. Ele é igual você tá utilizando como se você estivesse utilizando esse simulador online aqui, ó. Ele cria um arquivo que simula exatamente esse simulador online, mas sem você ter o DOPSoft instalado, entendeu? Aí ele vai rodar o programa, que, né, no caso, ele vai rodar esse programa aqui, mas no modo online para ficar com o CLP. Então, vamos criar aqui esse nosso arquivo no pendrive, que eu vou espetar aqui o pendrive aqui. Aí aqui, ó, você pode habilitar uma senha para ele quando você colocar o pendrive na IHM, ele vai pedir. Vou até apagar ele aqui, ó. Já tinha criado a pastinha dele. Vou apagar ele. Agora o pendrive está vazio, né? Então aqui a gente vai selecionar onde que a gente vai criar esse arquivo. A gente vai criar dentro do pendrive. Então aqui a gente vai selecionar lá o pendrive. Lá, unidade E. Esse Mac Settings aqui, isso aqui é bem bacana. No caso, assim, se eu quiser que esse programa desse pendrive, ele só consiga atualizar somente essa IHM Delta, essa DOP7, essa DOP107. Se você tiver duas 107, só nessa vai carregar, na outra não. Aí para isso você precisa cadastrar aqui, ó, o MAC address dela, né? E que você vê aqui, ó, você vai no Settings, tá aqui no Network. Ela tá vendo? Aqui você tem um endereço MAC dessa IHM. Aí se você colocar esse endereço MAC, ela vai pegar e vincular esse software só a essa IHM. Se você põe qualquer outra IHM 107, não vai funcionar. Tem que ser exatamente essa daqui. Isso aí é bem bacana também para você deixar backup para cliente de algum projeto que você tenha feito. Então tá. Então eu criei aqui. Vou dar um OK.
Ela tá carregando, tá gerando os arquivos lá e gravando no pendrive. Olha lá, criou, olha lá. As telas e os dados elas foram criados com sucesso, né? Então, já criou. Vou abrir aqui, ó, para você ver. Olha lá. Tá vendo? Ele cria esses arquivos aqui. Tá vendo? Você não tem nenhum arquivo aqui que ele é do tipo DPA, né? Para você estar abrindo ele pro Dropsoft. Olha lá, agora vamos tirar aqui o pendrive. Vou injetar ele. Vou tirar ele. E agora eu vou espetar ele aqui na IHM, aqui na porta USB. Tipo A. Olha lá. Conectei. Olha lá, ele começa a fazer a leitura do USB, olha lá. Já achou um programa. Coloco aqui sim. Olha lá, ele vai pedir a senha, que foi aquela senha que a gente colocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá OK, olha lá, ele começa a fazer a atualização dos arquivos. Aí ele pede se você quer fazer a atualização do firmware, mas tá vendo, ele tá fazendo a atualização da versão 1.0138 para 1.0138. Então é a mesma versão. Isso aqui ele vai pedir, por causa desse arquivo auto-executável. Mas aí é só você colocar não, porque como é a mesma versão, não faz sentido estar atualizando o firmware dela. Aí você colocou não, ele vai pegar e vai fazer o download das telas. Até se tiver o logo no boot lá, ele também já faz o download completo. Olha lá, tá vendo? Olha lá, e como ele reiniciou o HM, ela vai ficar sempre perguntando se você quer atualizar, né? Por causa desse arquivo que é auto-executável. Certo? Então, essa foi a versão via pendrive. Agora, a gente vai fazer uma outra versão que é via cabo USB. Né? Vou tirar aqui o pendrive. Vamos pôr aqui o cabo USB. Eu vou apertar ele aqui na minha IHM. Esse cabo USB. Como é que eu tô com dois cabos USB aqui? Tá. Olha lá, o pendrive foi removido. Olha lá, conectei a HM. Você pode ver que ela já abriu a janela, né? Como se ela fosse um HD externo, tá vendo? Ela até mostra aqui. Isso porque essa IHM ela tá configurada como disk. Quer ver aqui? Você vem no MISC aqui, ó, tá vendo? Ela tá como disk. Se eu pôr ela como CDC, né? Ou non, esse CDC tem também tanto disk quanto CDC também dá para utilizar para você. Vamos supor que a IHM está conectada no CLP da Delta, aí você quer carregar o software do CLP da Delta através da IHM, com o cabo conectado aqui. Aí ela consegue fazer essa ponte, né? Mas se tiver no modo CDC ou se tiver no None aqui, aí ela não vai abrir, né? Essa pastinha aí. Eu vou pôr aqui no modo CDC para vocês verem. Você pode ver que ela já fechou a janela e já não vai mostrar para mim como uma unidade. Tá vendo aqui, ó? Ela some daqui. Então, se caso vocês colocar o cabo USB e ela não reconhecer ali, é por causa disso. Mas no gerenciador do dispositivo, se você for abrir lá, você vai ver que ela vai reconhecer aqui nas porta-com, isso aqui ela tem que reconhecer. Das duas formas, ela tem que reconhecer como porta-com. No caso aqui, ela está como com 2, né? Então, para fazer pelo pendrive, você vem aqui no geral, environment, aí aqui a gente coloca via cabo USB, que está USB direto. Aí você dá o OK. Aí vai aqui em Project, aqui eu vou pedir para ele fazer a leitura dela. Olha lá, fez a leitura, achou aqui o modelo dela que é o DOP 107, né? Então aqui eu consigo carregar já o meu programa. Vou mandar fazer um download, vai carregar o mesmo programa por cima lá. Né? Olha lá. Então ela conseguiu fazer o download normal que via cabo USB. Agora vamos fazer um outro teste que é via porta Ethernet. No caso aqui, o meu notebook ele não tem entrada para
cabo de rede. Ele é só Wi-Fi. Então, esse cabo de internet aqui está ligado no meu roteador, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, no geral, Everyman. Aqui você vem aqui, Ethernet. Dá um OK. Aqui a gente vai mandar ele ler o firmware. Olha lá, aqui ele achou a minha HM. Mas só vou te mostrar um detalhe, caso a sua não ache. Você vê aqui em Settings, você vê aqui na parte Network. Tá vendo? A minha tá como DHCP. Então ela tá dinâmica, então ela fica procurando IP automático, então ela já mostra aqui para mim. Se ela tiver estática e o número do IP não bater com o número do IP do meu roteador, que eu vou atualizar ela aqui, ó. Deixa eu ver se eu mandar ele procurar aqui, ó. Aqui ele tá porque ele tá com o mesmo. Esse gateway aqui, ele tá o mesmo. Que eu vou mudar só esse finalzinho aqui, ó. Você vai ver que ela já vai sumir dali. Tá atualizando. Olha lá, atualizou. IP004. Opa, foi o gateway. Deixa eu ter que mudar o IP também. Deixa eu ter que mudar o IP. Ó, vou tirar ela daqui. Vou procurar. Agora tá achando todas as formas agora. Foi por estática. Talvez ela não vai conseguir transmitir o programa, quer ver? Ela pode achar, mas não vai transmitir o programa. Agora, se ela achar e transmitir, vamos ver. Olha lá, ela tá demorando muito para poder reconhecer. Olha lá, tá vendo? Fala que o IP não tá acessível, né? Então, é que aqui a minha rede aqui, ela tá com esse final zero aqui. Mas aí é só você colocar como estático, ou DHCP, que aí ela, vamos ver se aqui ela vai ler. Ela também não, porque o IP tá diferente. Não vai deixar. Mas a gente não perder muito tempo aqui, eu vou atualizar ela, deixar DHCP, que ela vai liberar. Lá. Só um pouco. Olha lá. Aqui achou. Olha lá, tá vendo? Como DHCP, ela já achou aqui a minha HM. Então aqui eu consigo ah, duplicar o nome aqui, ó. Reforçando aqui. Tá, fazer o download. Ela pede para selecionar. Lá. Serializou ela, tá vendo? Rodou normal. Né? Então, no caso, se você for conectar direto no computador dela, deixa ali estático, configura o IP e o DNS, a máquina. Aí você deixa com o mesmo número do seu IP do computador, para ele conseguir enxergar a IHM. Ou você tenta deixar no modo DHCP, que eu acredito que também dê certo também. E a última forma seria a gente fazer pela porta USB. Eu uso esse conversor aqui, ó, que é da Com5. Não é nenhum jabá não, mas não recebo nada por isso não, mas eu uso. Tenho esse cabo aqui já há uns 8 anos já, por aí. E sempre funcionou com vários tipos de equipamento, inversor, CLP, HM, driver, servomotor ou servo drive. Então, eu gosto de utilizar ele. Aí você pode ver que ele é um DB9 macho, né?
E você for ver que essa HM, no caso essa EG aqui, ela também tem uma porta fêmea. Então você fala, pô, então eu posso espetar aqui direto, que ela vai comunicar. Esse aqui é um conversor de USB para 232, né? Consigo enviar via 232, então funciona. Só que não vai funcionar. E eu vou te mostrar o porquê que não vai funcionar. Eu até peguei aqui um PDF dela, desse USB para estar te mostrando isso daí. Tá vendo? Se você olhar aqui, você vai ver que o pino 2 dela, tá vendo? O pino 1 é esse D, o pino 2 é o RX, o pino 3 é o TX e o 5 é o GND, né? Se você olhar aqui, ó, todas as HM da Delta, pegando um manualzinho dela aqui, ó, olha lá, da série DOP, né? Então todas as séries, tanto a DOP B, DOP 100, o pino 2 também é RX e o pino 3 é TX. Então se você colocar ele lá, vai ficar RX com RX, TX com TX e não comunica. A comunicação 232 ela só acontece quando o RX está conectado ao TX e o TX no RX, né? Agora o GND fica no mesmo GND, né? Então, para você conseguir comunicar essa IHM, eu fiz um cabinho, deixa eu pegar ele aqui, ó. Eu fiz um cabo que eu fico replicando todos os pinos, né? Na verdade, só os principais aqui, né? Que é o pino 2, 3 e o pino 5. Então, o 2 e o 3 eu inverto ele. Então, eu fiz um cabo aqui com 2 conector macho, ou 2 conector fêmea, e você vai espetar ele. Nesse caso aqui, tem que ser nessa porta aqui, né? Mas aí, se você for usar, você tem que se atentar a esse detalhe aí da posição dos pinos, onde que está o RX e o TX do equipamento que você está comunicando. Então, para isso, a gente vai ter que colocar o cabo USB aqui, desse meu conversor. Vou pegar ele aqui. Agora já espetei ele. Aqui a gente vai precisar ver qual porta que ele virou. O meu conversor USB serial, ele ficou na COM 7. Então aqui no geral, você vê aqui em Environment, você vê aqui em PC, COM, olha lá. Já tá aqui na COM 7. São 10 COM, né? Então tá na COM 7, dá OK. Aí se você vir aqui em Project e mandar ele ler as informações do firmware, ele não vai conseguir ler, porque nesse caso aqui, para ele conseguir ter acesso à leitura dos dados da IHM via essa porta serial, você precisa habilitar essa porta. E para habilitar essa porta, você vai ter que vir aqui no menu da IHM. Ou você toca aqui segura, né? Eu até gravei um vídeo explicando como é que você faz para criar esse botão de menu direto, ela vai ficar segurando, clicando na engrenagem, né? Fazendo todo esse processo. Aí você vem aqui, olha lá, System Menu, você dá um sim, né? Se você olhar na nossa playlist aqui de aulas, na aula 13 eu estou explicando sobre esse botão, como é que você faz para criar ele. Então você clicou aqui, ó, foi direto, aí você tem que vir aqui, ó, no app e download. Tá vendo aqui? Eu vou estar transferindo do meu notebook para IHM direto, então você vem aqui no Standard Mode, aí aqui você vai habilitar a porta, ó, porta com 1. Aí ela tem que ficar exatamente nessa tela. Aí você deixou ela nessa tela, ó, quando você mandar ele puxar a informação, a porta está habilitada, tá para transmitir dados, olha lá. Aí ela consegue transmitir o dado e ela reconhece a IHM. Então, até mudar esse texto aqui para ficar diferente. Lá, se inscreve no canal. Tá vendo? Deixar esse textinho aqui, só para diferenciar. E aqui eu vou carregar o programa. Vou estar carregando as telas. Lá. Ela é bem mais lenta do que a própria porta USB. Mas também dá para acessar as configurações da COM 1 e aumentar a velocidade lá para 115 e 200, o baud rate. Mas não sei também se vai ficar tão mais rápido assim pro envio de tela, né? Se vai ficar igual o USB.
mas dá para acessar as configurações das portas ali também. Vou até mostrar para vocês como é que faz para acessar as portas e configurar ela. Você pode estar fazendo aqui pelo programa mesmo. Espera aí terminar de fazer o download. Lá, terminou. Lá, tá vendo? Já ficou atualizado. Aqui, ó, você vai aqui em Device Communication. Tá vendo? A COM2 está habilitada, no caso dela aqui, e aqui eu posso mudar ela, tá vendo? Para 485 e 232. Já a COM1, se você habilitar ela só não tem outra opção, tá vendo? E esses mesmos parâmetros que tem aqui, que você configura aqui pelo programa, você também pode estar configurando nela aqui, ó. Você vê aqui no System Menu, olha lá, com port, tá vendo? Com 1, olha lá, só 232. Se você clicar aqui em cima do número, fica laranja, mas ele não muda. E aqui o baud rate, ó, você pode aumentar. Deixa eu ver até o... Opa! Olha lá, 57, 115.200, olha lá, 187.500. Ver se eu deixar ela assim, se o programa vai mais rápido. Olha lá, tá vendo? E a COM2, ó, quando você clica aqui no 232, olha lá, ela muda. Tá vendo? E a COM3, essa aqui não tem, né? Algumas EGM da Delta tem, mas essa não. Então, não consegue mudar. Mas consegue, ó. Aí ela tem um 485 e a 422. Certo? Então vamos ver lá se vai mudar alguma coisa no envio do programa, ver se fica mais rápido. Habilitei. Fazer um download das telas. Vamos ver se ela vai... Ela está carregando. Vou começar a carregar o programa. Olha lá. Não muda. Então, aqueles parâmetros de comunicação que você tem ali daquelas portas, ele é diferente das velocidades de comunicação para envio de software. Aquelas configurações de porta ali é só para comunicar com os periféricos, mas para você estar enviando o software, eu acho que ela deve ter algum protocolo interno já que você não consegue mexer na velocidade dela. Ou que realmente é lento, né? Mas aquilo na comunicação com o CLP faz muita diferença. Eu já utilizei 9600 e 115.200 também. E a diferença é bem grande na velocidade de leitura de dados. Certo? Então, ficou isso daí. Então, a gente viu as plataformas de envio. E é isso. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima aula. Tchau! Obrigado por assistir e se inscreva no canal e ative as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que esteja ingressando nessa área de programação de CLP e IHM. Deixe nos comentários sua opinião e quais foram as dúvidas que ficaram referente ao tema. Nos vemos no próximo vídeo.